Durante décadas, Cuba parecia intocável, um regime que sobreviveu à Guerra Fria, às sanções, à pressão americana e até ao colapso da União Soviética. Mas agora, algo começou a mudar. Após os recentes abalos políticos na Venezuela, cubano-americanos acreditam que Havana pode ser a próxima peça a cair, e se isso realmente acontecer, o impacto pode mudar completamente o equilíbrio político e econômico da América Latina. Para entender por que tanta gente está falando sobre a possível queda do regime cubano, primeiro precisamos entender o tamanho da resistência de Cuba, desde a revolução liderada por Fidel Castro em 1959. O país vive sob um regime socialista de partido único. Enquanto boa parte do mundo mudou, Cuba permaneceu praticamente parada no tempo. A economia ficou dependente do Estado, a iniciativa privada foi limitada, e milhões de cubanos deixaram o país ao longo das décadas. Mesmo enfrentando o embargo econômico dos Estados Unidos, o regime conseguiu sobreviver graças ao apoio externo, primeiro da União Soviética, depois, principalmente da Venezuela. Durante anos, a Venezuela foi uma espécie de oxigênio econômico para Cuba. Em troca de apoio político e inteligência estatal, o governo venezuelano enviava petróleo subsidiado para Havana. Mas a crise venezuelana enfraqueceu essa aliança. Sanções, inflação, queda na produção de petróleo e isolamento internacional começaram a atingir os dois regimes ao mesmo tempo. Agora, com a pressão internacional aumentando sobre Nicolás Maduro, muitos exilados cubanos acreditam que Cuba pode acabar ficando isolada pela primeira vez em décadas. E os sinais de desgaste estão ficando cada vez mais visíveis. Cuba enfrenta hoje uma das piores crises econômicas de sua história recente. Faltam alimentos, medicamentos, combustível. Os apagões se tornaram frequentes, e o turismo, uma das principais fontes de receita do país, ainda sofre os efeitos acumulados dos últimos anos. Nos últimos tempos, protestos começaram a surgir em várias regiões da ilha, algo raro em um país conhecido pelo forte controle estatal. A internet e as redes sociais também mudaram o cenário. Pela primeira vez, muitos cubanos conseguem mostrar ao mundo o que acontece dentro do país em tempo real. Para os Estados Unidos, Cuba nunca foi apenas uma ilha no Caribe. Durante décadas, o país representou um símbolo geopolítico, uma ditadura socialista localizada a poucos quilômetros do território americano. Qualquer mudança em Havana teria impacto direto na imigração, na influência chinesa e russa na região e no equilíbrio político latino-americano. É por isso que analistas acompanham cada sinal de enfraquecimento do regime cubano com extrema atenção. Mas a grande pergunta continua: Cuba realmente está próxima de uma transformação histórica ou o regime ainda possui força suficiente para sobreviver por muitos anos? A verdade é que ditaduras raramente caem de forma previsível. Elas parecem eternas, até o momento em que deixam de ser. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, o governo cubano esteja começando a sentir esse medo, porque quando um sistema começa a perder apoio econômico, controle social e esperança popular ao mesmo tempo, a história pode mudar muito rápido. Se você gosta de geopolítica, economia e dos bastidores do poder mundial, se inscreve no canal porque aqui a gente vai entender como os grandes conflitos globais afetam o mundo real.